Israel afirma que Jihad Islâmica é responsável por explosão no hospital de Gaza, apresenta como prova a interseção de uma suposta chamada telefónica entre membros do Hamas. Ataques com mísseis russos na noite de terça-feira nas regiões de Zaporíjia e Kherson. Feira do Livro de Frankfurt já abriu as portas. Este ano o evento fica marcado pela situação na Ucrânia e na faixa de Gaza. No meio da indignação global com a explosão que matou centenas de pessoas num hospital em Gaza, Israel diz ter provas de que a explosão foi causada por um rocket da Jihad Islâmica. Israel divulgou uma gravação de áudio de uma suposta conversa telefónica entre dois membros do Hamas. É possível ouvir uma voz a dizer que a explosão foi provocada por um míssil da Jihad Islâmica, lançado de um cemitério próximo do hospital. Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired and decided to launch a global media campaign to hide what really happened. They went as far as inflating the numbers of casualties. They understood with absolute certainty that it was a rocket misfired by Islamic Jihad. Os líderes da União Europeia juntaram as suas vozes à condenação internacional do ataque ao hospital, onde se sabia que muitos palestinianos tinham procurado refúgio. A hospital in Gaza, sheltering hundreds of wounded people, was turned into a hell of fire. The scenes from Al-Ali Hospital are horrifying and distressing. There is no excuse for hitting a hospital full of civilians. Autoridades palestinianas e líderes árabes de toda a região dizem que o hospital foi alvo de um ataque com mísseis israelitas. Gaza foi atingida por numerosos ataques aéreos na ofensiva de Israel para esmagar o Hamas. Israel afirma que não ataca civis e alertou os residentes de Gaza para se deslocarem para o sul do território. Cerca de 20 familiares de alemães mantidos como reféns em Gaza reuniram-se em frente à embaixada alemã em Tel Aviv quando o chanceler Olaf Scholz chegou a Israel. Juntamente com vários outros líderes, Scholz está a ser instado a colocar toda a energia para garantir a libertação dos reféns. A alemã Ricarda Luck reconheceu a filha num vídeo que circulou online. Diz que a última informação que teve foi que a filha tinha um ferimento na cabeça e estava num hospital em Gaza. Meiner Tochter, dass sie stark sein wird, dass sie durchhalten wird und wir kommen und wir hoffen, dass sie so gut wird und wir sie befreien können. A mãe da refém Maya Shema reagiu ao vídeo da filha divulgado pelo Hamas. I didn't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. No início da semana, Israel disse que pelo menos 199 reféns tinham sido levados para Gaza, mais do que o estimado anteriormente. O Hamas diz que tem entre 200 e 250 reféns. No norte de Israel, os habitantes das aldeias mais próximas da fronteira com o Líbano preparam-se para o pior. E muitos partem para Jerusalém. O Ministério da Defesa ordenou a evacuação de 28 comunidades no raio de 2 quilómetros da fronteira com o Líbano. Mais de 60% da população já partiu. Este homem enviou a família para um lugar seguro e está determinado a ficar. Atualmente há disparos diários das fações libanesas do Hezbollah. É um aviso contra uma invasão terrestre israelita na faixa de Gaza. Um reservista numa estação de serviço é um dos poucos soldados dispostos a falar. On est arrivé vers le nord avec énormément de soldats. C'est une vraie guerre.
Et la force aujourd'hui, c'est une force que j'ai jamais connue. Na cidade vizinha de Shelom, o nível de ansiedade atingiu um novo pico para aqueles que ainda esperam para sair. Smolik e Galit não conseguem dormir e têm medo pelos filhos. הנה הבית שלי פה. אני מפחד ללכת לבית, זה הגיוני שאני צריך לפחד להיות בבית שלי. יאללה, בואו נראה. זה בומים שלנו. We're less than 1 kilometer away from Lebanon. The wall is right behind me. And people in the area do have mixed feelings. Some are determined to stay, others to leave. But one thing everybody agrees on is that this war will spill into northern Israel. I'm Valerie Goria in northern Israel for Euronews. Um minuto de silêncio pelas vítimas do conflito entre o governo de Israel e o movimento Hamas, bem como os dos atentados terroristas na Bélgica e em França. Foi assim que começou a Cimeira Extraordinária dos líderes da União Europeia por videoconferência terça-feira, para definir uma posição comum sobre o reacender do conflito no Médio Oriente. Israel tem o direito de se defender, mas com regras. When you cut the basic infrastructure, when you cut access to water, when you cut electricity, if you don't allow food to be delivered, this is not in line with the international law. A necessidade de clarificar uma posição comum surgiu após a viagem da Presidente da Comissão Europeia a Israel na semana passada, onde foi acusada de passar um cheque em branco a Israel. A ajuda humanitária à Palestina também esteve no âmago de uma falha comunicacional no Executivo Comunitário, com o comissário a exceder as suas competências. Ursula von der Leyen reiterou que esse apoio é para manter e clarificou a sua posição sobre o conflito. It is Hamas who are the terrorists, not the Palestinian people, so we have to care for the Palestinian people and their humanitarian needs. There is no contradiction in standing with Israel in solidarity and acting for the humanitarian needs for the Palestinians. A libertação imediata dos cerca de 200 reféns israelitas sem condições prévias foi um dos apelos dos líderes europeus. A nível geopolítico, o Conselho Europeu analisou as estratégias para evitar uma escalada do conflito a nível regional e medidas para conter o aumento do extremismo islâmico na Europa. Os ataques de mísseis russos contra a cidade de Zaporizhia causaram a morte de pelo menos 2 pessoas. A informação foi confirmada pelo presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky disse que 8 apartamentos foram destruídos no ataque e que as equipas de salvamento procuram sobreviventes nos escombros. A Rússia ataca todas as noites cidades ucranianas e nega sistematicamente causar vítimas civis. Esta quarta-feira, o Ministério da Defesa russo divulgou imagens do que diz ser operadores de drones russos a neutralizar as tropas ucranianas perto da aldeia de Verbove, na região de Zaporizhia. No sul, na região de Kherson, há relatos de bombardeamentos recentes. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. O presidente chinês apelou ao seu homólogo russo para a realização de esforços conjuntos para salvaguardar a justiça internacional. Xi Jinping e Vladimir Putin reuniram-se no primeiro dia do Fórum da Nova Rota da Seda, em Pequim, para onde Putin viajou, apesar do mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем. И сегодня мы это все тоже обсудим. Все, в том числе двухсторонние наши отношения, прежде всего это. 中方愿通过防疫道，准确把握历史大势，顺应世界发展潮流，始终立足两国人民根本利益，不断充实双方合作的时代内涵，体现大国担当，为助力两国发展振兴、维护国际公平正义、促进世界和共同发展贡献力量。 Xi Jinping prometeu melhorar o acesso ao mercado chinês para empresas estrangeiras e mais de 100 mil milhões de dólares em novos financiamentos para os países em desenvolvimento. Greta Thunberg participou esta terça-feira num protesto em Londres contra o investimento na exploração de petróleo
a sueca acabou detida pela polícia britânica. Também o grupo Greenpeace entrou no edifício e pendurou uma faixa onde se lia "Façam os grandes do petróleo pagar". O protesto foi organizado pelo movimento Oil Money Out e decorreu à porta de uma conferência anual do setor do petróleo na capital do Reino Unido. O movimento de protesto a que se juntou Thunberg procurava denunciar os negócios que estariam a ser feitos às escondidas entre políticos e o setor dos combustíveis fósseis. A Feira do Livro de Frankfurt abre as portas ao público esta quarta-feira. A agenda deste ano reflete as crises atuais do mundo, desde a guerra na Ucrânia até ao conflito israelo-palestiniano. O chanceler alemão cancelou a participação na cerimónia de abertura por causa de uma viagem a Israel e ao Egito. No seu lugar, a ministra da Cultura sublinhou a importância da diversidade. Gerade jetzt brauchen wir die Freiheit des Denkens, die Vielfalt der Bücher und Perspektiven, und genau dafür steht die Frankfurter Buchmesse. A Eslovénia é o convidado de honra deste ano em Frankfurt. Tem um pavilhão dedicado ao país e mostra como a história influencia a literatura. The national boundaries shifted considerably throughout history. The Slovene territory belonged to different nations, and all these influences, the German, the Mediterranean, the Slavic, left their impacts on the Slovenian not only everyday life, but also the culture and the arts. O filósofo esloveno Slavoj Žižek marcou a cerimónia de abertura com um discurso no qual criticou Israel e o desrespeito pela situação palestiniana.